Olá, amigos do canal Regui, uma boa semana a todos. Uma movimentação no esporte brasileiro nesta início de semana, nessa segunda-feira aí, com uma decisão importante. A Superliga Masculina de Vôlei, que estava já na fase final da etapa de classificação, faltava uma rodada para definir os 4 confrontos de quartas de final, ela está oficialmente cancelada. Repetindo o que já havia sido feito há 2 ou 3 semanas com a Superliga Feminina. Foi uma votação apertada, 8 votos a 5. Havia 5 clubes que gostariam de que ela continuasse, que ela tivesse uma solução de continuidade. Mas os demais acharam por bem, mais prudente, diante da incerteza em relação à etapa de confinamento, de quarentena, por causa do coronavírus, não marcar nenhuma temporada e encerrar sem um vencedor o campeonato de 2019-2020. Portanto, o Brasil não terá um campeão brasileiro feminino nem um masculino de vôlei na temporada 2019-2020. Mesmo porque, tradicionalmente, os segundos semestres são reservados às competições de seleção. Liga Mundial, que mudou até de nome, né? Liga das Nações, uma coisa assim, as competições mais importantes do calendário de seleções. Se houver volta do vôlei neste ano, torço para que haja essa volta, mas acho meio complicado essa logística. Não será com os clubes, será com uma seleção, embora não haja convocação nenhuma em vista, nada disso. Então o vôlei está praticamente encerrado o ano na parte de clubes do vôlei nacional. O que pode haver é uma mexida na composição dos times do vôlei, né? Troca de jogadores aqui para lá, alguns acertando com outras agremiações, há um ranqueamento aí. Pode haver uma mexida nesse sentido. Times ameaçados inclusive de encerrar atividades, alguns com dificuldades financeiras para tocar a vida, como ocorreu com o Pinheiros, que está dispensando toda a equipe de basquete, né? Pinheiros que, difícil, né? O Bauru também, mesmo problema. Então, são as agruras porque passa o esporte nacional em tempos de pandemia. Agravou uma crise financeira que já estava ocorrendo, né? Desde a mudança de governo, com a perda de patrocínios. Havia uma preocupante saída de cena de alguns patrocinadores importantes aí. No futebol, o que está havendo é uma espécie de consenso entre clubes, CBF e TV para a manutenção da fórmula dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro com 38 rodadas. Iniciada em 2003, essa fórmula, houve algumas críticas ao longo desse tempo, algumas divergências, certos dirigentes são contra, algum pessoal do Rio, outro pessoal do Rio Grande do Sul andou, presidente do Grêmio, o ex-presidente do Flamengo, Márcio Braga, o Romildo Bolzan do Grêmio, andaram reclamando da fórmula. Mas na hora que foram botar no papel, esses clubes em videoconferência chegaram à conclusão que é mais fácil, ainda é mais viável você ter 38 rodadas definidas para vender pacotes de pay-per-view, para vender promoções para as torcidas saberem o que pode ir, que jogo que pode ir, que não pode ir, né? 38 jogos, 19 em casa, 19 como visitantes. Ainda é a fórmula mais justa, mais eficaz e que se revela a melhor, mais equânime, né, do ponto de vista de todos jogarem o mesmo número de jogos, não ficarem igual mata-mata, vários times param antes da hora, enquanto outros, tipo 8, assim, vão seguindo a vida, que vai caindo para 4, 2 né? Então, 38 rodadas, os 20 jogando o tempo todo. A tendência, eles acham que começando até setembro, com portões fechados, dá para fazer o campeonato, ainda que termine em 2021, e muito provavelmente é o que ocorrerá. Meio por vias tortas, será uma adequação, entre aspas, ao calendário mundial, que é o calendário que se pratica na Europa e em alguns países da América do Sul, notadamente na Argentina. Então, essa tomada de posição dos clubes com a televisão e a CBF chega para lá nas federações, que ficam pressionando para a conclusão dos estaduais.
Se voltar o futebol em julho, como querem alguns estão querendo que volte já. Mês que vem, a Federação Paulista mesmo, o Reinaldo Carneiro Bastos está querendo isso com portões fechados. Não sei se vai ser possível, eu acho quase impossível isso, inviável. Né? O governador tem sido firme nesse sentido, o Dória, de proibir qualquer coisa que não seja essencial no momento, em São Paulo, no momento que São Paulo é o centro principal dessa pandemia. Então, se não houver essa volta imediata, os estaduais não terão como continuar. Não terão. Terão que ter. Ou vão proclamar campeões os times que estão liderando, ou não vai ter campeão, como no vôlei. O brasileiro, para os principais times do país, é a prioridade. As 38 rodadas, a manutenção o mais possível, não quer dizer que vai manter tudo, do maior número possível de cotas, o maior valor possível de cotas, é a prioridade para esses times. Uma coisa até saudável nisso, que pensa que é uma fórmula justa, ainda que termine o ano que vem. Vários deles já estão em férias, não haverá férias em dezembro, haverá apenas a parada para as festas de fim de ano. E isso se o futebol voltar. Torçamos para que volte, embora não tenhamos garantia nenhuma. Isso aí, meus amigos, inscreva-se no canal Arregui. Um abraço.